Olá, amigos. Bem, eu gostaria de falar aqui um pouquinho a respeito do sábado, da guarda do sábado, se nós devemos ou não guardar o sábado, e se nós podemos guardar qualquer dia da semana, se pode ser o sábado, domingo. Bem, vamos lá. Sabe, algumas pessoas dizem que o sábado ele foi feito para o judeu, que o Velho Testamento foi escrito para o judeu. Que o judeu é que tem a obrigação de guardar o sábado, não os cristãos. Sabe, dizer que o Velho Testamento, que o sábado foi dado para os judeus, é uma incoerência bíblica tão grande que beira ao absurdo. Olha o que diz Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ele não deixou o sábado aqui, o sétimo dia, como uma referência. Aqui diz que Deus abençoou. O que é abençoar? É tornar algo abençoado. O sétimo dia é um dia abençoado. O sábado é abençoado. A Bíblia não diz que o domingo é abençoado ou qualquer outro dia da semana é um dia abençoado. Não. Diz que o sábado é um dia de bênçãos. É o que está escrito aqui, acabei de ler. E diz mais: e o santificou. Significa que tornou o dia de sábado um dia santo. É um dia separado. A palavra santo significa separado. Então, quando ele santificou, o sábado, ele tornou um dia santo, um dia separado para todas as pessoas, não para os judeus. Mesmo porque o verso que nós acabamos de ler aqui, quando é que ele aconteceu? Na semana da criação. Quando Deus deu o sábado, quantas pessoas havia no mundo? Duas. Quem eram? Adão e Eva. Adão e Eva eram judeus? De forma alguma. Adão e Eva não eram judeus. O povo judeu ele foi entrar no cenário mundial em cerca de 2000 anos depois da criação do sábado. Então dizer que o sábado foi feito para o judeu, queridos, que isso? Que absurdo! O sábado ele foi feito para a humanidade, para o homem, para a mulher e não para o povo judeu. Nós lemos em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, o seguinte verso: de tudo o que se tem ouvido, a suma ou o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que mandamento está falando aqui? Dos 10 mandamentos. Aqui diz que o dever é do judeu? Não. Aqui diz que o dever é de todo homem. Todos devem guardar os mandamentos de Deus. Outro verso interessante que nós deveríamos sempre ler e meditar está em Salmo 119, verso 18. Diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, desvenda os meus olhos, deixa eu entender a tua lei. O verso 34 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. E no verso 96, acho ele incrível, ele diz assim, ó: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Queridos, o salmista está dizendo aqui que toda perfeição tem limite, mas os mandamentos de Deus são ilimitados. Que coisa tremenda. Bem, nós estamos falando isso no Velho Testamento, ok? Bem, como muitos acreditam que o Velho Testamento foi abolido, então eu gostaria de falar um pouquinho do sábado e da lei de Deus no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha lá? Tem um verso muito interessante. Antes da gente ler ele, eu gostaria de explicar o que significa a palavra revogar. Revogar, se você quiser procurar no seu dicionário aí, significa o seguinte:
fazer com que deixe de vigorar. Entendeu? Fazer com que deixe de vigorar. Agora vamos ler Mateus 5,17. Não penseis, assim disse Jesus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que significa revogar? Fazer com que deixe de vigorar. Então, olha, Jesus está dizendo o seguinte, gente, não pensem que eu vim fazer com que deixe de vigorar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eu não vim para fazer com que deixe de vigorar. Eu vim para cumprir, para obedecer. Agora, o verso 18, 19, é bom a gente prestar bastante atenção nele, porque ele é interessante. E ele fala muito ao nosso coração. Olha o que diz. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E o verso 19 é terrível. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Como você interpreta isso? Bem, aqui não tem que interpretar nada, aqui tem que ler e entender. Aqui diz o seguinte, até que o céu e a terra passem. Pergunto, o céu e a terra já passaram? Não, ainda não passaram. Todas as profecias já se cumpriram? Não, ainda não. Jesus já voltou? Não. Então diz o seguinte, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais poderá ser mudada na lei. Como que se não pode mudar nem um i e nem um tio, vai mudar o mandamento inteiro? Não. Deus falou sábado, mas era só uma referência. Pode guardar o domingo. Gente, que isso? Olha a seriedade disso. Deus disse sábado. E aqui ele está dizendo no verso 17, eu não vim mudar, eu não vim fazer com que deixe de vigorar, eu vim para obedecer, eu vim para cumprir. Não, leva mais a sério aquilo que Jesus falou. No capítulo 7 de Mateus, do verso 21 em diante, diz assim, ó, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, mas Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor da glória, esse é um dos versos mais pesados que tem na Bíblia. Para quem Jesus está falando esse verso? Para quem, queridos? É para judeu? É para budista? É para muçulmano? Não, ele está falando para cristão. Porque quem que profetiza em nome de Jesus? Quem que expulsa demônio em nome de Jesus? E quem que faz milagre em nome de Jesus? São os cristãos. Aí Jesus olha para o cristão que fez tudo isso. Ele fala, Senhor, nós fizemos tudo isso em teu nome. Ele diz, eu nunca conheci você, não te conheço. Você pode ter feito no meu nome, mas não pelo meu poder. Gente, que coisa pesada. Aí no finalzinho ele explica, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, querido? Iniquidade é pecado. Se você pegar o original grego, você vai achar a palavra anomia. O que é anomia? É o contrário da nomos. O que é nomos? Nomos é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Anomia são aqueles que desrespeitam, que não guardam a lei de Deus. Então olha o que ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que desprezam, os que violam a nomos, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, meu querido, por favor, não pratique algo contrário à lei de Deus e muito menos ensine as pessoas a praticar. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender. Depois nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do calendário judaico e do calendário romano, na verdade, calendário gregoriano.